Olá, estas são as Conversas de Editor e hoje estamos com a Andreia Rasga, editora da Planeta, para descobrir as grandes mulheres da nossa história. Então, Andreia, hoje não falamos de um, nem de dois, na verdade de 4 livros. A nossa coleção de romances sobre as grandes mulheres da história. Temos Mademoiselle Chanel, temos a Grace Kelly, temos a Marilyn Monroe e agora acabamos de publicar, que é um pouco às livrarias, a Princesa Diana. Verdade, sim. É uma coleção que iniciámos com a Mademoiselle Chanel e que desde logo interessou muito o público e que então temos vindo a acrescentar grandes mulheres com grandes histórias nesta coleção. São livros com vários pontos de interesse, porque, primeiro, temos o facto de serem mulheres que toda a gente conhece, mulheres icónicas, que marcaram o seu tempo pela diferença e por se distanciarem num mundo de homens e se afirmarem com o seu talento, com a sua personalidade. E depois, porque os livros são ficções baseadas em factos reais. Portanto, isso puxa imenso o interesse do público e do leitor, porque vamos ficando embrenhados entre alguns factos que todos conhecemos sobre estas mulheres e aqueles factos menos conhecidos e que as autoras trouxeram para a ficção. E é esse balanço entre a ficção e a realidade, de ser um rosto conhecido, mas com factos mais secretos, que faz com que estes livros sejam tão bem sucedidos. Sim, eu acho que eles são sobretudo muito interessantes por causa deste fator de serem mulheres, não só que se destacaram e conseguiram ter aquela visibilidade toda, mas de serem mulheres muito fortes, muito resilientes, que conseguiram ir contra tudo e contra todos para alcançarem os sonhos delas e aquilo que elas queriam. Sim, porque os livros misturam muito da vida pública, mas com a vida privada, portanto, tens a parte dos amores, dos filhos, dos casamentos e a parte profissional de cada uma delas. Portanto, é deste balanço também que se faz o livro. Falando um pouquinho de cada um, a Mademoiselle Chanel, falamos aqui sobre o perfume, um dos perfumes mais famosos de sempre, o Chanel número 5, e em que o livro é uma verdadeira aventura da Coco Chanel atrás do aroma que ela imaginou e que procurou mesmo pelo mundo até encontrar aquele aroma perfeito que ela queria para o perfume. E pelo meio da história temos toda a parte da história de amor dela com o marido e a par dessa aventura em busca do aroma perfeito. Sim, eu vi um dos factos que eu achei assim engraçado sobre o livro é que a autora foi mesmo visitar as fábricas de perfumes para saber como é que funcionava e como é que se fazia, portanto está muito bem documentado. Sim. Também a nível dessa parte, a parte da questão da moda, das fábricas de tecidos. Sim, porque ela foi mesmo aos locais para sentir ela própria toda a vivência daquelas fábricas. Sim, sente-se isso no livro, que é muito realista também. Sim, as descrições são muito realistas mesmo. E aqui leva-nos até a cidade de Paris, a cidade do amor, o perfume do amor, um livro muito romântico, mas também com essa parte quase de aventura, como eu dizia há pouco, em busca daquele amor. E foi o primeiro livro, foi o livro que iniciou esta coleção das grandes mulheres e grandes histórias. Sim. Entretanto, seguiu-se a Grace Kelly, é verdade. A Grace Kelly, que era uma estrela de cinema e que largou tudo por amor ao príncipe do Mônaco e que virou a sua vida completamente do avesso para viver esse amor. Essa história da Grace Kelly também no livro temos toda a parte de que ela deixou a família, etc, e viver o sonho de ser atriz e alcançou e depois acaba por largar algo que ela tanto queria e que tanto sofreu para conseguir por causa do amor. E depois, claro, todos sabemos que o seu percurso
de vida foi trágico, não é? Depois acaba por morrer num acidente de carro, mas para sempre é um dos símbolos de glamour e de elegância que ficou mesmo até os dias de hoje. Sim, não conheço. Sim. Por acaso acho engraçado, porque faz muitos paralelismos também com a Marilyn Monroe. É verdade. Porque também é uma atriz, uma figura de glamour, de sensualidade, e também há esta história um bocadinho da história familiar um bocadinho trágica, de ir à procura de um sonho e no caso de Marilyn Monroe, ela é obrigada a casar, casa por obrigação e abdica um bocadinho do seu sonho durante uns tempos até que encontra-se com um fotógrafo que vai ser modelo e aí revive este sonho e deixa o marido para ir atrás desse sonho. Sim, mas na verdade o outro livro da coleção, da Princesa Diana, que é o mais recente, se formos a ver também tem toda esta parte de sonho que depois se transforma, neste caso e nesses também, um pouco em tragédia, porque a Marilyn também acaba por morrer de forma trágica, todas jovens, não é? Não todas jovens, com vidas que nos parecem vistas de fora de sonho, mas na verdade nestes livros acabamos por acompanhar o outro lado, não é? Toda a parte de sofrimento e como no meio de todo aquele glamour e brilho elas se sentiam tão sozinhas e com tanta tristeza por vezes, não? Portanto, vemos como mulheres, como pessoas reais. Sim, eu acho que isso é muito interessante, não é? Nesta época em que falamos tanto de redes sociais e da imagem que passamos nas redes sociais, e na verdade isto afinal é uma coisa que já era vivida antes. Sim, sem essa exposição, mas de outra forma, não é? Exatamente. No caso da Diana, fazia capas de jornais todos os dias, ainda hoje continua a fazer capas de jornais e de revistas, não é? E aqui no livro temos todos aqueles episódios icónicos que hoje em dia estão tão vívidos por causa de séries como o The Crown, não é? E também todos estes escândalos da família real que nunca param, não é? Que sucedem e que estão sempre na ordem do dia nos jornais e nas revistas. Mas também temos alguns factos menos conhecidos, da intimidade, de coisas que se passaram no palácio, entre ela, o Carlos, mesmo a personagem da Camila, não é? Que estão sempre tão controversa. E vamos aqui acompanhando um bocadinho do percurso da Diana com os seus altos e baixos, mas até lembramos como é que uma menina tão tímida, tão jovem, se vê num mundo como este da família real britânica e na verdade conquista os corações dos britânicos e de todo o mundo. E hoje em dia é uma das pessoas mais famosas de sempre. Sim, completamente. Ok, muito obrigada, André, e lembrem-se, claro, de comprar então esta coleção das grandes mulheres da nossa história.